Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você, durante esses últimos dias, tenha aproveitado grandemente essa bênção de nós estarmos juntos, estudando sobre esse tema maravilhoso que é o Espírito Santo. Que esses 10 dias de clamor faça a diferença na sua vida, na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Jesus e, é claro, com as pessoas. Bom, antes de nós iniciarmos então esse momento, eu quero convidá-lo para nós mais uma vez orarmos ao Senhor. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti pela Sua presença, pelo Seu cuidado e pelo Seu amor. Agora, nesse momento, mais uma vez, nós iremos meditar acerca de um tema muito importante, o autoclamor. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e que Ele nos traga entendimento. E que essa mensagem fique gravada em nossa mente e em nosso coração, para espalharmos a outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Bom, chegamos então ao penúltimo dia destes 10 dias de clamor, 365 dias de oração. E o penúltimo tema, ou o tema de número 9, é o autoclamor. Você já ouviu esta expressão autoclamor? Você sabe o que ela significa? Bem, eu quero convidá-lo então nesse momento a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 4. Tá bom? Você pode acompanhar também na sua apostila. E o texto bíblico diz assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Essa é uma mensagem muito solene. Esse é um chamado muito especial. Esta expressão, autoclamor, ela é usada por Ellen White para se referir a um momento muito especial na história da Terra e particularmente para o povo de Deus. Como adventistas do sétimo dia, nós entendemos este autoclamor como a última mensagem de advertência ou o último chamado, o último convite de Deus aos seus filhos para se retirarem da Babilônia e se achegarem mais a Ele. Bem, quando nós olhamos para a Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, nós ali percebemos que Jesus Cristo ele disse que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. E ao olharmos para o cenário espiritual da igreja de Laodiceia, a igreja a qual nós representamos nesse período histórico da história do cristianismo, podemos nos perguntar como a igreja de Laodiceia vai cumprir esse chamado, essa missão. Se é uma igreja apática, uma igreja morna, uma igreja que espiritualmente está a desejar. Eu quero dizer para você que a mensagem da igreja de Laodiceia ela não termina desta forma, uma igreja apática, uma igreja morna sem espiritualidade. O último verso, a igreja de Laodiceia diz: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou diz à igreja. Ou seja, por mais que a igreja de Laodiceia esteja em uma condição de mornidão, apática espiritualmente, o Espírito Santo ele não se retirou dela. O Espírito Santo agirá nos membros da igreja de Laodiceia. E é por isso que nós, como adventistas do sétimo dia, temos nesses últimos 10 dias, ou nesses 10 dias de clamor, estamos pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que ele venha e com poder e com autoridade use o povo remanescente de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, mais uma vez, para que a tríplice mensagem angélica alcance todo o mundo. Bem, falando acerca do derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia e o alto clamor estão intrinsecamente ligados um ao outro. De que maneira? A chuva serôdia, nós já aprendemos nesses últimos dias, que ela representa o segundo momento em que o Espírito Santo
descerá sobre a igreja de maneira poderosa e mais gloriosa do que no dia de Pentecostes, lá dos apóstolos, a chuva temporã. Nós receberemos então a chuva serôdia, quando o Espírito irá agir de uma maneira muito intensa através dos cristãos e nós veremos novamente sinais, nós veremos o evangelho do reino alcançando pessoas, quem sabe nós nem imaginávamos. Bom, e então o povo de Deus sairá para pregar as 3 mensagens angélicas com muita autoridade. O texto bíblico que nós acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 18, do verso 2 ao 4, mostra justamente um anjo que desce à terra e ilumina a terra com toda a sua glória. Quem é esse povo? Ou que anjo é esse? Bem, esse anjo representa o povo de Deus, então pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, revestido de poder com a chuva serôdia. Então você percebe, o povo de Deus ele vai estar cheio do Espírito Santo, a chuva serôdia será derramada, e então agora eu e você sairemos para anunciar a queda de Babilônia. Um sistema que infelizmente tem oprimido o povo de Deus, tem disseminado mentiras, falsas doutrinas e enganado muitas pessoas. E muitos vão ouvir essa mensagem, muitos vão receber essa mensagem e vão aceitá-la. Aqui diz na nossa apostila o seguinte, olha só. Enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e para preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Você está entendendo que o momento em que a mensagem, o alto clamor, ele for dado ao mundo, será um tempo muito solene? Será um momento muito, muito decisivo na história do mundo? Por isso que hoje eu e você, como adventistas do 7º dia, somos chamados a clamarmos pelo Espírito Santo, pedirmos que o Espírito de Deus ele nos batize, que ele nos consagre todos os dias, para que a gente seja um instrumento de Deus, um instrumento poderoso para apelar ao coração das pessoas. Quem sabe o seu vizinho, quem sabe o seu familiar, seja seu pai, a sua mãe, o seu irmão, alguém que precisa ouvir essa mensagem e tomar a decisão. A gente não pode perder tempo. Nós estamos em um tempo muito solene. Nós precisamos, como povo, anunciar a breve volta de Jesus. O meu desejo a você, a sua família, é que ao encerrarmos esses 10 dias de clamor, você sinta de maneira mais poderosa o Espírito Santo usando você. E o que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo não significa que eu estou mais santo do que outros. Não. Estar cheio do Espírito Santo significa que Ele tem mais de mim, que Ele tem mais da minha vontade, que Ele tem mais do meu tempo. O alto clamor será dado a esse mundo que está dando passos largos para a sua destruição final. As últimas pragas estão prestes a cair. O juízo de Deus é iminente, está muito perto de acontecer. E eu e você temos uma tremenda responsabilidade. Como adventistas do 7º dia, nós temos essa mensagem para dar ao mundo, mensagem de juízo, uma mensagem onde somos chamados a adorar a Deus e assim levarmos outras pessoas ao conhecimento da sua palavra. Amado irmão, o meu desejo, a minha oração para você é que você se coloque a cada dia mais nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo ele te use poderosamente e que você seja um instrumento nesse momento final da história do mundo. Que Deus te abençoe.